A gente vai falar hoje sobre um dos triângulos amorosos mais famosos da nossa história, né? Que é o do Dom Pedro I, da sua esposa Leopoldina e da sua amante, a famosa Domitila, Marquesa de Santos, né? Eu vou falar um pouquinho do Dom Pedro e da Leopoldina, né? Depois Padeco complementa aí com a Domitila e também com o José Bonifácio, que acaba, né, sendo envolvido aí nessa treta. A gente aqui vai falar de casos de amor, mas a gente também vai falar muito de política, né? Lembrando que essas duas mulheres, mulheres poderosas, mulheres fortes, inteligentes, elas são apagadas da nossa história. Você não vê nos livros, né? Infelizmente nos livros didáticos, por exemplo, que a gente trabalha bastante, falando da importância da Leopoldina no processo de independência do Brasil, né? Se dá uma importância muito grande ao Dom Pedro e ao José Bonifácio, e você acaba apagando, né, a força da Leopoldina nesse processo aí, o que eu acho uma coisa muito grave, e eu tento sempre em sala, eu tenho certeza que o Padre faz a mesma coisa, né, dar importância a essa mulher, né, que vai sofrer muito, né? Nós vamos ver uma mulher que chega cheia de ideias, uma mulher brilhante, apaixonada por ciência, apaixonada por mineralogia, né? E ela vai sendo apagada pelo próprio Dom Pedro I e também pelo machismo reinante na época. E lendo sobre a Leopoldina, é muito interessante pensar numa mulher que é apaixonada por estudo, uma mulher que era muito melhor formada que o próprio Dom Pedro, né? E como que isso não é levado em consideração, né? Se hoje nós mulheres ainda temos que lutar pelos nossos direitos, até mesmo de estudar, que isso é muito comum, a gente sabe que é, imaginem naquela época, né? Então, vou começar falando do Dom Pedro, e depois eu sigo para a Leopoldina, e depois eu vou falar um pouquinho sobre os dois juntos, tá? Padreco, prometo que eu serei breve. Fique à vontade. Serei breve. O Pedro, né? Vamos chamar de Dom Pedro, Pedro I, só depois que ele é coroado, né? Nasceu no dia 16 de outubro de 1798, lá em Portugal, filho de Carlota Joaquina e Dom João. Nós já fizemos um episódio sobre esses dois e falamos muito dessa questão das mulheres também, como que a Carlota Joaquina, né, acabou sendo perseguida por vários motivos. A própria mãe do Dom João, a Dona Maria, que era considerada louca, já sabemos que não era, ela tinha problemas psiquiátricos, né? Mas como que tem o peso de ser mulher, né, é forte nessa sociedade, principalmente nessa sociedade portuguesa, muito ligada à questão religiosa também, e o machismo óbvio, né? Um nome singelo para o Dom Pedro, né? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. É um nomezinho singelo. Uma família peculiar, pai e mãe que se odiavam, né? Moravam separados, inclusive. Por conta disso, o Dom Pedro vai morar com a avó, então ele tem forte influência da avó, né? Ele ainda com 5 anos vai morar com a avó. Parece que ele não suportava muito a difícil relação entre o pai e a mãe, e também o fato deles irem morar separados, né? E ele acabou indo morar com a avó. Em 1804, Dom Pedro começava a ser educado, ele tinha um tutor chamado José Monteiro, e esse tutor, olha que interessante, ele era tão apegado ao Dom Pedro que quando ele morreu, em 1819, ele deixou toda a biblioteca dele para o Dom Pedro. Todos os livros que ele tinha, e eram muitos, porque ele era um professor, né? Ele deixou para o Dom Pedro. Esse tutor, ele tinha uma forma de trabalhar um pouquinho diferenciada, e ele focava muito na disciplina das atividades físicas. Talvez por isso o Dom Pedro passe a ser apaixonado por atividades físicas, né? E esse método era muito utilizado por esse tutor, né? O José Monteiro. E aí eu vou ler aqui, porque eu amo essa passagem, né? Um relato de um francês chamado Jean Junot, que era embaixador francês em Portugal, quando ele conheceu a família real, conheceu o Dom João, a Carlota Joaquina, a Dona Maria e o Dom Pedro. Dom Pedro era bem pequenininho quando ele conheceu o Dom Pedro. E aí ele diz o seguinte, com bastantes exclamações: meu Deus, como ele é feio! Meu Deus, como a princesa é feia! Meu Deus, todos eles são feios. Há apenas um rosto bonito lá, o do príncipe herdeiro, o infante Dom Pedro. Ele é encantador, parece uma pomba em meio a corujas. Gente, esse relato aqui eu acho maravilhoso, porque
Eu até brinquei na época da novela Novo Mundo, né, que falei, gente, depois que leram esse trecho aqui, resolveram colocar Caio Castro como Dom Pedro, né? Não podia ser outro ator para representar o Dom Pedro, porque o Caio Castro é muito bonito, né? Então, é interessante pensar, porque se você vê as imagens, as pinturas do Dom João, da Carlota Joaquina, da própria Dona Maria, realmente não são pessoas bonitas, mas o Dom Pedro é muito bonito, né? E esse relato não é só do Junot, ele é de outras pessoas também.